Salve, salve, meu aluno, minha aluna de todo o Brasil. Salve, salve você que me acompanha aqui no meu canal no YouTube. Meu nome é Adeildo Júnior, sou professor de português e redação para concursos e Enem. E hoje você vai aprender de uma vez por todas o uso do porquê. Afinal de contas, esse é um assunto que cai muito em prova e é um assunto também que persegue muita gente na hora de fazer a redação. Vamos lá? Eu vou montar aqui um esqueminha para você visualizar boa parte das regras do porquê. Você vai esquecer um pouquinho as regras escritas e você vai focar agora no que eu vou mostrar nesse esquema. Essa seta aqui em verde, vamos simbolizar essa seta como sendo uma frase. Tá bom? Uma frase de que tipo? Uma frase interrogativa. Então, se é uma frase interrogativa, é uma pergunta, beleza? É uma pergunta. Olha só, se você começa uma pergunta usando a palavra porquê, a expressão porquê, esse porquê, galera, é assim, ó, separado e sem acento. Se você vai fazer uso da palavra porquê, da expressão porquê, no meio da frase, e essa frase é interrogativa, no meio da frase, galera, esse porquê é escrito assim, ó, separado e sem acento. Agora, se você vai usar esse porquê no final da frase, onde você vai colocar a interrogação, aí, galera, esse porquê é escrito assim, ó, separado, mas com acento. Visualiza o esquema. Aí você vai dar uma resposta, né? Se você faz uma pergunta clássica, uma pergunta direta ou indireta, mas uma pergunta clássica. O que é uma pergunta clássica, Adeildo? É aquela que exige resposta. O que é uma pergunta direta? É aquela que encerra com ponto de interrogação. E o que é uma pergunta indireta? É aquela em que o cara que escreve a frase, ele não é o autor da pergunta, ele é porta-voz dela. Beleza? Então veja só. Se você vai dar uma resposta, galera, olha o porquê da resposta. Ó. Porquê junto e sem acento. Agora, às vezes, ao dar a resposta, você quer apresentar, por exemplo, o motivo de alguma coisa. Ou você quer apresentar a razão ou a causa de alguma coisa. Então, quando você quer apresentar o motivo, a razão ou a causa, você quer apresentar o, olha o porquê agora, ó, junto e com acento. Beleza? É assim que você vai memorizar essa expressão, esse elemento e o seu uso. Portanto, dos 5 casos do uso do porquê, você tem nesse esqueminha quatro casos. Beleza? E você nunca mais vai errar o uso dessa expressão. Agora, olha aqui algumas frases ilustrativas. Veja só, temos aqui uma frase interrogativa direta, né? E a expressão sendo utilizada bem no comecinho da frase. Ó. Portanto, se escreve separadamente e sem acento. Por que você quer passar num concurso? Agora, olha a pergunta indireta. Na pergunta indireta, é uma pergunta também, mas encerra com um ponto final. E não com ponto de interrogação. Olha só o que acontece agora, vê? Presta atenção. Quero saber por que você deseja isso. Veja, a pergunta está sendo feita de maneira indireta. A pergunta não está sendo feita assim. Por que você deseja isso? Não, a pergunta foi feita. Quero saber por que você deseja isso. Olha a entonação. Então, o sinal de pontuação no final é este aqui, ó. Ponto final. E não este ponto de interrogação. Mas é uma pergunta. E, sendo uma pergunta, no começo ou no meio da frase interrogativa, o porquê é separado e sem acento. Beleza? Agora, vamos fazer uma pergunta direta. Você estuda sozinho por quê? Olha só, a palavra porquê onde veio? Numa frase interrogativa, mas no final da frase. E aí, galera, se vem no final da frase, separado com acento, bem pertinho aqui do ponto de interrogação. Tem muita gente que usa esse macete aqui, também vale. Você usa o porquê separado com acento quando logo depois dele vem o ponto de interrogação. Tá tranquilo, beleza? Agora atenção, estudo com metodologia porque quero aprender mais rapidamente.
Estudo com metodologia porque quero aprender mais rapidamente. Veja, aqui é uma declaração feita, né? Estudo com metodologia. E se alguém perguntar por quê? Olha a resposta. Porque quero aprender mais rapidamente. Então esse porquê resposta, como eu havia explicado, ele é grafado junto e sem acento. Eis o porquê, ou seja, eis o motivo, eis a razão, eis a causa, eis o porquê de minha ausência nas festas de família. Então, quando você quer dizer o porquê das coisas, olha aqui, ó, como é que se grafa junto com as... A razão pela qual buscamos evoluir é o que nos dá força para vencer obstáculos dos mais variados. Olha que frase interessante. Veja, o que nós temos aqui nessa expressão pela qual? O que nós temos aqui? Nós temos o emprego da preposição por mais o pronome relativo a qual. E aí o que acontece? Esse por mais esse a artigo se transforma em pela, ficando, portanto, a expressão como está aqui grafada, ó, pela qual. Eis a razão pela qual buscamos evoluir, e o que a razão pela qual buscamos evoluir é o que nos dá força para vencer os obstáculos dos mais variados. Pois bem, o que nós sabemos sobre o pronome relativo o qual, a qual? Nós sabemos que ele, inclusive os seus plurais, os quais, as quais, equivalem ao pronome relativo que. Então, galera, presta atenção. O pronome relativo que acontece? Ele repele artigo. Então, com ele, não vai ser possível colocar esse elemento aqui, ó, artigo, o artigo a, nem o artigo o. Consequentemente, ele fica sozinho. Aí, galera, ó, se você vai eliminar esse a, você não vai ter mais o pela qual. Você vai ter a preposição por. Olha ela aqui, ó. Mas no lugar de a qual, você vai ter o pronome relativo que. Então, esse é um caso especial do porquê, que é escrito assim, ó, separado, sem acento, e não pertence à frase interrogativa. Beleza? Então, essa frase aqui, ela admite essa reescritura, ó. Eis a razão por que buscamos evoluir. Olha só, e não é uma pergunta. Beleza? Eis a razão por que buscamos evoluir. Beleza, galera? Agora, para ilustrar mais ainda a situação, eu trago algumas questões para a gente ver como é que isso funciona na prática. A primeira questão é essa daqui, que diz assim: observe o emprego do termo sublinhado na frase. No caso, eu coloquei aqui em negrito. Por que há médicos, advogados, professores e engenheiros despreparados? Vamos batalhar pelo fechamento dos educandários por onde se formam. Olha aqui, uma pergunta. Por que há médicos, advogados, professores e engenheiros despreparados? Vamos batalhar pelo fechamento dos educandários por onde se formam, por onde se formaram, sabendo-se que o termo em negrito acima tem 4 formas distintas de grafia, pode-se afirmar que há uma incorreção, há incorreção na frase. Olha só, não queremos nessa questão da FJPF, a gente não quer o certo, a gente quer o errado, onde está tendo emprego errado, beleza? Então veja só, preste atenção. Não se sabe por que os jornalistas tinham baixa formação. O que nós temos aqui? Nós temos uma pergunta indireta. Se é uma pergunta indireta, galera, olha só como é grafado. Pergunta indireta, lá no meio da frase, por quê?
separado, sem acento. Agora, olha essa outra, letra B. Não se sabe o porquê, ou seja, o motivo, a razão, a causa, não se sabe o porquê de os jornalistas terem baixa formação. Também está tudo certo. Quando se quer dizer motivo, causa, razão, o porquê é junto e com acento. Letra C. Os jornalistas tinham baixa formação porque, se nós queremos o que está incorreto, acabamos de achar o incorreto. Olha só, está no final da frase, perto do ponto de exclamação, de interrogação, o que tinha que ter aqui em cima? O acento, e não veio. Portanto, a letra C é a nossa resposta. Mas, vamos observar as demais. Os jornalistas tinham baixa formação, uma declaração. Por quê? Olha a resposta. Porque não havia cursos especializados. Olha aqui, ó. Porque resposta é porque junto, sem acento. Por fim, os cursos porque passavam os jornalistas eram de curta direção. No caso, seria de curta duração. Galera, esse porquê é aquele caso especial. Equivale a os cursos pelos quais passavam os jornalistas eram de curta duração. Beleza? É assim que você vai proceder essa análise. Muito bem. Agora temos essa outra pergunta da FGV que diz o seguinte, galera. Acompanha aí o raciocínio. Olha só. Assinale a alternativa correta quanto ao uso de porquê. E aí eu chamo a atenção para uma questão interessante. Olha, essas expressões têm a mesma pronúncia, mas empregos e sentidos diferentes. Então, elas se enquadram no grupo de palavras que nós chamamos de palavras homônimas. Para quem não sabe o que são palavras homônimas, são exatamente as palavras, expressões que têm a mesma pronúncia e ou a mesma grafia, mas sentidos e empregos totalmente diferentes. Beleza? E aí, quando a gente escreve, a gente não pode confiar no que a gente ouve, galera. A gente tem que confiar no que a gente vê. Por isso que sempre digo, olha, quem lê mais, vê mais. Quem vê mais, melhor registra. Beleza? Então, a gente tem que confiar. Olha, até porque o que a gente estuda é ortografia, acentuação gráfica. A gente tem que estudar e melhorar esse campo de visão da gente, essa memória fotográfica. Beleza? Fica aí a dica. Agora, vamos à questão. Então, na letra A, não saiu porque chovia. Olha, observa só. Aqui você tem uma declaração, não saiu. Né? Uma declaração negativa, não saiu. Por que não saiu? A resposta seria porque chovia. Ora, o porquê resposta, já expliquei, hein? Ele é junto e sem acento. Então, está errado. Queremos a alternativa correta. Não sei por que brigamos. Olha, veja só. Essa é uma pergunta indireta. Por que brigamos? Não sei. Tá vendo? É uma pergunta indireta. Então, se é pergunta, esse porquê tem que ser separado e sem acento. Depois, na letra C, tem assim: respondi porque tinha certeza. Respondi. É uma declaração. Respondeu por quê? Resposta porque tinha certeza. Então, tá tudo errado aqui. Teria que ser junto e sem acento. Por que você não correu? Ou pergunta, hein? Pergunta direta. E iniciando pergunta, esse porquê teria que estar separado. Porque em pergunta é separado. Tá bom? E sem acento. Só vai ter acento se vier no final da frase, perto do ponto de interrogação. Portanto, nossa resposta na letra E. Desde pequeno, sempre quis saber o porquê. Ou seja, o motivo, a razão, a causa das coisas. Quando se traduz motivo, razão, causa,
acompanhado aqui de artigo ou qualquer outro determinante, tá bom? A palavra porque se grafa junto e com acento. Beleza, galera? Olha só, se você quiser mais dicas como essas, você pode me acompanhar aqui nas minhas redes sociais. Há um grupo aqui no Facebook, você tem aí o endereço, Professor Adeildo JR. Nesse grupo eu partilho muitos materiais, discuto muitas questões de língua portuguesa e redação por lá. Tem também meu perfil aqui no Instagram, que é um perfil de dicas de português, dicas de gramática e dicas de redação para concursos. E tem o meu grupo de estudos lá no Telegram, que é um grupo em que tem muitas enquetes, muitas questões, tudo que eu publico nas minhas redes sociais primeiro vai para lá, tá bom? A galera sabe de tudo em primeira mão. Se você quiser também siga aqui o meu canal, se inscreva. Se você gostou desse conteúdo, se acha que vale a pena, se inscreva no canal, ative o sininho aí de notificações para você não perder nenhuma aula, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? E se ficar com alguma dúvida, anota aqui na descrição do vídeo que eu pessoalmente entro em contato e a gente resolve qualquer problema, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.